Meus irmãos, bom dia. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe todos os teus sonhos. Lição de número 6, João de 6 a 7. O assunto da lição de hoje. Antes de começar, quero externar minha alegria e a gratidão e o privilégio a Deus de mais uma vez estar ministrando a palavra do Senhor. E hoje, um dia especial, um dia das mães. Quero parabenizar todas as mamães. Pastor Norata, Deus abençoe todas as mamães aqui, tá? Que Deus abençoe ricamente. Meu desejo é que todos os teus sonhos possam se tornar realidade, se for possível ainda hoje, essa semana, esse mês, esse ano, que Deus faça você viver o extraordinário nessa terra. Se hoje existe o pastor Christian, foi porque lá atrás a dona Francilene concebeu a mim. Em meio a tanta turbulência, concebeu o Christian hoje, pastor Christian. Se hoje eu também sou pai, é porque eu tenho uma esposa, a Conceição, ficou em casa. Eu quero mandar o meu beijo no coração da minha mãe, lá em Altamira, e na minha esposa, que ficou em casa com a família, com a mãe, com outras irmãs, fazendo uma alvorada em casa de um café da manhã. Então, um beijo para minha mãe, para minha esposa, que Deus abençoe a todos que aqui estão. Amém, crente? João, capítulo 6, o verso 22 até o 40, vamos fazer uma leitura intercalada. O assunto da lição é pão da vida, água da vida e luz do mundo. O texto áureo: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Essa referência está lá em João, capítulo 6, verso 35. A lição está dividida em 3 tópicos, cada tópico com seus subtópicos. Nós vamos discorrer por cima deles, e nós vamos agora, por gentileza, fazer a leitura intervalada. Eu leio o primeiro verso, os irmãos leem o seguinte, por gentileza. Verso 22 diz: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia mais ali um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrava com os seus discípulos naquele barquinho, mas os seus discípulos tinham ido sozinhos. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. O 26 diz: Jesus respondeu-lhes a dizer: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Disse-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti que operas tu? Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Último verso: porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Somente até aqui. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ilumina a nossa mente e o coração para receber a Tua vontade através das Santas Escrituras. É o que te pedimos em nome de Jesus. Quem está vivo, diga amém. Sente, crente, dando glória a Deus. Observe o Evangelho de João, o quarto livro dos Evangelhos do Novo Testamento. O primeiro, Mateus; o segundo, Marcos; Lucas; depois João. Mateus descreve Jesus como o rei davídico que havia de vir. Marcos descreve Jesus como o servo, ele mesmo declara isso: eu vim para servir, não para ser servido. E Lucas descreve Jesus como um homem perfeito. João descreve Jesus como o Filho do Homem, ou o Filho de Deus. E fazendo esse contraste de João, ele traz para a gente algumas abordagens práticas que sejam muito relevantes e pertinentes para o nosso tempo de hoje. A própria introdução do tema, ela já começa com um sentimento para a gente de confronto, porque o autor teve a felicidade de espelhar para a gente, de fato, o que o Evangelho de João, no capítulo 6, está tentando elucidar para a gente. Na introdução, na revista que você tem, se você tem a revista, que quem não tem, adquira, por favor. Na revista já começa com a seguinte argumentação: o povo queria comida, mas não a verdade, ponto. E isso aqui é um sinal de alerta para mim. Eu preciso ligar o balizador mental, espiritual, de crente que eu tenho, para entender que isso aqui é uma realidade. Por mais que eu possa não concordar, é uma realidade. Por mais que eu possa não viver isso, mas no coletivo é uma realidade. E o texto está dizendo, porque isso aqui não é a Bíblia Sagrada não é um livro de história, não é um conto, não é uma história mas é algo que foi relatado e que faz um contraste para o tempo de hoje. E nesse tempo de hoje, a afirmação do próprio texto aqui, da revista, é que o povo queria comida, mas não a verdade. E isso bem é verdade, porque o tempo de hoje a gente corre por trás dos meios, dos recursos, da comida, não somente do estômago, mas das nossas necessidades pessoais, mas não queria a verdade. Só que essa verdade aqui não é uma argumentação, ou uma falácia, ou uma narrativa. Essa verdade aqui, ela é uma pessoa. O próprio Cristo declara de si: eu sou o caminho, a verdade, artigo definido no singular feminino. A verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém chega ao Pai com a comida. Ninguém chega ao Pai com o recurso. Ninguém chega ao Pai com a influência. Só se chega ao Pai com o caminho e a verdade. Os irmãos estão aí? Então ele diz: o povo queria a comida, mas não a verdade. E eu só preciso entender a partir daqui que essa verdade, ela vai sempre exigir de mim. A comida, ela vai me saciar, vai encher o meu estômago e vai me deixar saciado, tranquilo. Mas a verdade, ela confronta. Escute, a verdade dói, mas liberta. E às vezes a comida te deixa dentro de uma condição de saciedade, com uma mente cauterizada de não conseguir mais ouvir a voz de Deus através da verdade. Agora o autor continua dizendo assim: Jesus, no último parágrafo da introdução ainda, por conta dessa verdade não dando condição primordial para a comida, o autor diz assim, Jesus perdeu a multidão com um único sermão. Então Jesus, nesse sermão do capítulo 6 até o capítulo 7, ele é muito duro, mas não é uma dureza de ignorância ou temperamental. É uma dureza dentro da importância daquilo que Cristo quer comunicar à igreja, ao cenário, abre parênteses, dos discípulos da época, que faz um contraste para a igreja de hoje. Então Jesus estava sendo muito duro, sim, porque era necessário que Jesus fosse duro. Se Jesus fosse massagear o ego dos discípulos, eles nunca seriam confrontados. Agora perceba que não é uma afronta de Jesus para com eles, era um confronto de Jesus através da verdade. Às vezes a gente foge um pouco da verdade, porque a verdade vai falar de fato quem somos. Observe, parece que a gente troca a moeda e inverte o valor. Meu irmão, você prefere uma dura verdade ou uma doce mentira? Porque tem gente que gosta de ser enganado. Não fale isso aí, nem quero ouvir. Então fica para ti. Não quer ouvir. Se traveste, se camufla, se maqueia de uma espiritualidade que, se não tem a verdade como consistência, nunca vai gerar maturidade.
Então Cristo veio para trazer a verdade, para confrontar a nossa mentira. Amém? O primeiro ponto diz o pão da vida. E esse pão da vida, no primeiro ponto do subtópico, diz assim, ó, comida e verdade. Olha que interessante, porque essa comida, ela traz satisfação. Essa comida, ela traz gozo. Essa comida, ela traz desfrute. Só que a verdade, ela traz confrontos. A verdade exige renúncia. A comida não. É só chegar onde tem que comer. Mas para chegar na verdade, você vai ter que deixar um monte de coisinha para trás. Às vezes até comida vai ter que ficar no caminho para que você possa ter acesso à verdade. Os irmãos estão entendendo? Porque eu me preocupo muito com o recurso e com a comida. Mas para chegar na verdade, a comida não vem comigo. O que vai é o coração. Não vai a comida. Você lembra do maná no deserto? Oh, é só para esse dia, não guarda nada não, tem que comer agora. Depois de comer, é a verdade que permanece. Não dá para guardar porque senão estraga. Então, para chegar na verdade, às vezes eu tenho que renunciar até a comida, para que eu possa dar ouvido, ter uma audição. Olha o que diz o texto: quem tem ouvidos, ouça. Não falou quem tem ouvidos, coma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem está aí? Então o texto diz assim no primeiro verso de João 6,27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. No segundo parágrafo diz assim, ó, Jesus lança uma acusação aos interlocutores: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste os sinais, mas porque comeste dos pães e vos forstastes, ou ficassem fartos. Então observe, Jesus faz um questionamento com eles, e quando ele repete a palavra em verdade, ele está sendo mais inciso com eles, mais cirúrgico. Ou seja, em verdade, eu vos digo, vocês não me procurou porque para saber quem eu sou. Vocês estão me procurando porque querem o recurso que eu providenciei naquela ocasião. Ou algum de vós soube o que eu fiz e está aqui, nem estava lá, mas não está procurando a mim porque quem eu sou, mas pelo que eu posso fazer. E procurar a Deus pelo que Ele pode fazer, eu quase que coloco em uma balança comparativa como se fosse o Aladim da lâmpada mágica, que eu chego até ele, esfrego aquela lâmpada ali e faço um pedido: Aladim, me faz um desejo aí que eu vou agora pedir, realiza para mim. O nosso Deus não é um Aladim que eu vou visitá-lo atrás de comida a fim de me saciar e de me fartar somente do que Ele pode fazer. A própria presença dEle sacia a minha alma. Não é o estômago, não é o corpo, não é o lado natural, mas é o espírito humano. Então Jesus agora faz esse questionamento com eles: por que você me procura só por causa disso? Se fosse um culto, se tivesse armado uma tenda naquela época ali, é como se Jesus estivesse questionando com eles: por que vocês vêm para o culto só porque tem comida? Vocês só vão para o culto porque tem lanche? Vocês só vão vir porque eu vou fazer um milagre no final? Vocês só vão vir porque vai ter alguma revelação? Ou vocês estão vindo porque querem me conhecer? Vocês estão vindo porque tem cadeira ou não tem cadeira, tem sombra ou não tem sombra? Ou vocês de fato querem me conhecer na intimidade? Ou é só pelo que eu faço? Então Jesus começa agora a confrontar a eles com essas verdades. Não me procurem mais por isso, porque por isso já tem os gurus aí que vão fazer aquilo que vocês querem. Mas aquilo que vocês precisam é precedido pela verdade que está em mim. Agora observe: trabalhai não pela comida que perece. No último parágrafo diz assim: a segunda pergunta dos judeus vem como um pedido de esclarecimento: o que faremos para realizar as obras de Deus? Segundo o texto anterior, que Jesus está questionando acerca das obras. Então eles veem Jesus falando acerca das obras, que é precedida do verso anterior pela comida e a verdade. Agora eles pegam assim: pronto, peguei. Para pegar essa comida e a verdade tem que trabalhar. Aí diz assim, ó, o que faremos para realizar as obras de Deus? Então fala para a gente, Jesus, qual que é a chave da obra que eu possa ter essa comida? E de quebra vem a verdade. Só que Jesus agora entra, meu irmão, e Jesus aqui já não está tão romântico assim. Jesus está aborrecido. Jesus agora, irmão, a narrativa, o diálogo do judeu, você parece que está brigando com ele, mas é bem bruto assim. Jesus começou a falar bruto com ele, duro. Falou bem assim, ó: a obra de Deus é essa.
Talvez eles preparassem, prepara aí, prepara que ele vai soltar agora a chave. Agora ele vai soltar a revelação de qual é o segredo da obra, para que a gente possa ser suprido, nutrido por essa comida e essa verdade. Qual é a obra de Deus, Jesus? Solta aí. 2 pontos. Diz assim, ó. Que creias em mim. Que creias naquele por ele que foi enviado, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, a obra é crer. Escute, fazer a obra sem crer é sacrifício de tolo. Pastor, eu estou fazendo, mas eu não creio não. Estou fazendo porque está todo mundo fazendo. Você não é pombo que vai com os outros. Pombo que é assim, se ele vê uma manada de urubu voando, ele vai e entra no meio. Crente não pode ser assim. Ele tem que fazer porque crer. Não é porque acredita, é porque crer. Observe, a palavra crer e a palavra acreditar não são sinônimos. A Bíblia, ela é inerrante, claro, nunca vai falhar, mas é possível que haja algumas problemáticas de traduções e versões. A palavra crer, ela é precedida por a palavra emuná, que dá o mesmo sentido, ou seja, a palavra crer, ela dá o mesmo sentido de uma fé obediente. Então só pode crer quem tem fé, que é a condição para a salvação, está lá em Efésios 2:8. A salvação vem pela graça, isso não vem, é dom de Deus, não vem de vós, mediante a fé. Hebreus 11 diz que a fé é o firme e forte fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquelas que se esperam. Romanos 10:17 diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então isso é fé, e a fé é condicionada para quem crê. Quem crê tem fé, mas quem acredita, lá em Tiago diz assim, ó, os demônios, vocês creem em Deus, pois até os demônios creem e estremecem. O termo ali não é crer, demônio não crê, porque não pode ter fé, porque a fé e o crer é algo sujeito e condicionado ao crente que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se você confessou a Cristo e ao Senhor como teu Senhor e Salvador, aí você crê. Mas os demônios de Tiago, eles não creem, eles acreditam, eles têm uma convicção, eles têm uma certeza, mas eles não creem. Perceba a seriedade desses duplos sentidos, porque tem cristão que passou a acreditar mais do que crer, por isso não tem fé, e pode colocar em xeque a vida eterna. Os irmãos estão aí? Que é isso, pastor? Não é uma vez salvo, acabou? O Judas também estava salvo, mas no meio da caminhada traiu Jesus. É muito provável que ele não tenha subido. Então vigia, meu irmão, e continua crendo, persista, tenha constância, intimidade, relacionamento, persistência com Ele. Não é fácil, eu sei, mas não dá para barganhar como fizeram aqui. Qual que é o trabalho que eu tenho que fazer? Que creias em mim. Tem que crer. Lá em Marcos diz que aquele que crer e for batizado. Ele nem falou o batismo, falou primeiro que crer. O batismo é só publicamente uma manifestação, mas tem que crer e for batizado, será salvo. Observe, ponto 2. Discurso do pão. Isso está relacionado com a terceira pergunta feita pelo judeu no texto, com a dupla. Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti, e quais são teus feitos? Ou seja, aqui, irmão, tem discípulo, é como se fosse um contraste dos crentes da época, perguntando assim, quais são os sinais que tu pode fazer para que a gente possa crer em ti? Observe, eles tentam negociar o crer com Jesus. Faz alguma coisinha para a gente ver, aí eu passo a crer em ti. Se o Senhor não fizer alguma coisinha, aí eu passo para lá. Sinto muito, Jesus. Então é uma barganha e uma negociação com Jesus. Porque tem um negócio lá fora que entrega os papelzinhos, que traz a pessoa amada em 7 dias, que faz. Se tu é Deus mesmo, faz daqui também para mim. Porque essa é a mesma narrativa e a argumentação que o diabo usou para Jesus. Se tu és, faz. Se tu és, transforma. Se tu és, ou seja, tentando manipular a identidade do crente. Só que Cristo sabia muito bem quem ele era. Às vezes o diabo, por meio das trevas, pergunta para você assim, se tu és, por que o teu marido foi embora? Se tu és, por que tu está desempregado? Se tu és, por que teus filhos estão nas drogas? Se tu és mesmo filho de Deus, tu é crente mesmo da Assembleia de Deus mesmo, se tu és, por que tua situação está assim? Se tu és, ou seja, o se tu és sempre vai colocar uma incógnita interrogativa na nossa identidade. Se tu és,
não exija um sinal para manifestar quem é Deus na sua vida. Crê somente. Mesmo não vendo, mas creia. Não tenha uma síndrome de Tomé, eu preciso ver para crer. Não. A nossa maior manifestação de honra a Deus é crer sem ver. Porque a fé funciona assim. Observe. Eles questionam também, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, que Deus-lhe pão de comer. Ou seja, eles estão agora questionando com Jesus, por que o senhor está falando essas coisas bem aqui, de comida, de verdade? Mas os nossos pais, os patriarcas, a lei mosaica, o Moshe, o Moisés lá atrás, trouxe pão para o povo. Então me ajuda aí, Jesus, faz alguma coisa também. Derruba um pãozinho aí para a gente. Transforma alguma coisa aqui em um milagre. Faz alguma coisa para a gente poder dar para ti um voto de confiança. Aí Jesus começa assim, só que aquele pão que desceu era só um contraste. Aquele pão que desceu era só um símbolo. Aquele pão que desceu era só uma figura. Aquele pão que desceu era só uma sombra. E aquele pão que desceu era um pão resultado de murmuração. O povo tinha sido liberto do Egito e estava murmurando no meio da caminhada, sem Deus nunca ter deixado faltar. Manda pão, manda carne, manda isso. Agora eu quero isso, eu estou enjoado disso, manda isso aqui. Aquele pão era só para suprir o estômago de pessoas murmurentas no caminho. Mas esse pão que desceu do céu não é para suprir murmuração, meninas de crente, infantis de cristãos, mas é para suprir a alma daquele que crê. Chegou o tempo de nós criarmos uma maturidade a mais com Deus, porque escute isso, eu sinto muito e é com muito temor que eu falo isso para você. Deus não vem buscar os evangélicos, Ele vem buscar aqueles que são filhos. Há um lugar preparado para os filhos, não para evangélico, que eu posso me travestir disso, me camuflar disso, me maquiar disso, mas aqui dentro eu não creio. Há um lugar guardado para filhos. Há um lugar preparado para os filhos. E os filhos creem independente de ver. Eles creem. O terceiro ponto, ele diz assim, Jesus então faz o alerta, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, se viermos e se crermos, se viermos teremos pão, e se crermos teremos água. Se eu for, tenho pão. Se eu crer, eu tenho água. Pastor, então fisicamente tem que ir. Irmão, é provável que alguém, a esse momento agora do culto das 7, esteja nos assistindo pelas boas novas e não pôde por algum motivo estar aqui presente com a gente. Amém? Graças a Deus por isso, porque Deus tem atributo de onipresença, onipotência, onisciência. Aí onde você está, você pode se chegar até Jesus. Como? Com o seu espírito. É só levantar a mão e confessar a Ele. Eu confesso agora a esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Pastor, mas não é só indo aí, não há uma presença mística aqui nesse ambiente. Se você não pôde vir, por algum motivo, aonde você está, você pode ir até Ele, e a partir do ir, começar a crer. Não preciso gerar nenhum instrumento místico para isso, eu só preciso crer. Eu só preciso crer. O terceiro ponto diz assim, muitos discípulos julgaram o discurso duro de Jesus, tiveram decepção e começaram a abandonar. Os discípulos começaram a ter problemas com o discurso duro de Jesus. É como se estivessem questionando de Jesus a forma de aplicação prática daquilo que ele estava comunicando. Ou seja, é como se eles estivessem exigindo de Jesus uma eloquência mais moderada. Jesus, eu sei que o senhor tem que ser duro, mas enfeita um pouco mais aí o sermão, prepara o pavão aí, para que quando eles receberem isso, não doer tanto. Irmão, eu nunca vi furúnculo sair sem dor. Quando espreme, dói. E o que Jesus estava fazendo é espremendo os furúnculos da alma. Aqui não tem, não, aqui é sem anestesia. Vai sair, vai rasgar, vai doer, mas vai sarar. Não adianta eu colocar rifocina por cima, some aqui, aparece ali. Tem que tirar. E só dá para tirar isso é com a verdade. Está cheio, está inchadão, então lá vai a agulha. Vai sair. E eles exigindo de Jesus, mas não dá para o Senhor falar um pouquinho mais baixo. Não dá para o Senhor ser um pouquinho mais lento.
Eu coloco até um fundo musical aqui para ficar mais bonito. Para com isso! O meu compromisso aqui não é alimentar o ego de ninguém, mas é confrontar o ego para alcançar a alma. Através da palavra, lá em João, diz que essa palavra aqui, ela é espírito e vida. E se ela é espírito e vida, e eficaz, que penetra até juntas e medulas e faz divisão de espírito e alma, ela vai doer, mas vai libertar. Você não precisa concordar com ela não, ela continua sendo palavra de Deus. Não é um livro de autoajuda, que eu vou comprar esse livro bem aqui, que é para mim poder me sentir bem. Não, às vezes você vai ler, você vai sair totalmente arrebentado. Você vai ler essa palavra aqui, como disse Billy Graham, eu li e encontrei um monte de erro. Aonde? Em mim. Era um contraste do espelho que estava aqui, revelando e manifestando o que não presta em mim. Ou seja, irmão, sem isso aqui, eu não presto. Não, pastor, mas eu sou bonitinho para ti. Mas para Jesus, esse corpo aí vai ser até transformado. Não presta. O que vale é o que está aqui dentro. A alma, o coração. Não, mas eu tenho isso, eu tenho tantos seguidores. Para Deus pouco importa a tua rede social, a tua conta bancária. Ele quer saber o que está aí dentro de você. Aí dentro, dentro de você. Aí dentro. O segundo ponto diz a água da vida. Nessa água da vida eu vou fazer um contraste rápido. Eles começam a questionar Jesus. O antes da festa, durante a festa e pós a festa. Antes da festa eles começam a argumentar: Senhor, aproveita que você está falando essas coisas e lá na festa fala. Só que Jesus agora ele vai muito cirúrgico com esse: ei, para de graça. Eu não preciso ficar falando o que eu vou fazer para mostrar quem eu sou. E outra, ainda não é chegado o meu tempo. Eu não vou falar nada. Irmão, isso aqui me arrebenta, porque se Jesus reconheceu que tinha um tempo determinado para ele, por que às vezes você fica agoniado para aparecer antes do tempo? Isso aqui é Jesus, não é qualquer um não. Ele fala assim, ó, eu vou aparecer, mas não é o tempo, não se agonie, fiquem calmos, sem ansiedade, no tempo certo vai ser manifesto. Então não vou lá para aparecer, eu vou lá para revelar o Pai. Durante a festa, eles queriam que Jesus falasse de si mesmo. E Jesus questiona-me assim, ó, eu não vim aqui para falar de mim mesmo. Eu vim aqui para revelar e falar do Pai. Escute. Os nossos testemunhos, eles só atraem, edificam, chamam a atenção dos irmãos e é uma bênção. Mas os nossos testemunhos e experiências de vida não convertem ninguém. O que converte é evangelho. O que converte é a palavra. Pastor, eu vou só falar o testemunho. Amém. Mas o que converte é a palavra. Eu nunca vi ninguém que decidiu aceitar Jesus porque ficou sabendo que você virou crente. É muito provável que com o teu testemunho você entrou com a palavra e a palavra gerou fé, porque a fé é condição para a salvação e o crer. Então não é o meu testemunho. Lá em Provérbios 27:2 diz assim, ó, que não seja a tua boca que te louve, mas a do outro. Não é eu subir aqui e falar de mim, porque eu cresci, porque eu fiz isso, porque eu faço aquilo. Isso até edifica e em algum momento é relevante, mas quem tem que aparecer é Ele. Fique de pé, por favor. O terceiro ponto diz assim, Jesus ainda estava ensinando no tempo quando foi interrompido pelos escribas e fariseus quando traziam uma mulher acompanhada de um adultério. Bota a figura, por favor, para mim aí. E aqui eu concluo. No terceiro ponto, você está vendo isso aqui, irmão? Às vezes foi nos ensinado a ver dos filmes, da Paixão de Cristo, lá você vê lá esse cenário da mulher adúltera. Ela vai para a parede, fica ali. Escute. Pela tradição, essa mulher nem era para estar com roupa, porque certamente ninguém entrou lá, pastor Itamar. Senhorita, a senhora, por favor, poderia vestir sua roupa, que a gente vai te matar na praça? A senhora poderia colocar uma roupa, que a gente quer te matar bem ali? Essa mulher foi nua, eles arrastaram ela pelo cabelo. Eu nunca vi, irmão, tem algumas versões da Bíblia em casa, eu particularmente nunca vi um texto que disseram que arrastaram o cara também com ela. Isso era uma lei mosaica de Deuteronômio, tinha que levar os dois para serem condenados, julgados naquela praça por alguns mestres da lei, alguns membros da sinagoga, para que fossem apedrejados ali.
eles levam ela, e detalhe, ela não fica num paredão escondido. Olha como é que ela ficava. É um buraco preparado para isso. Ela ficava só o tronco para fora, sem ter como proteger o rosto de alguma pedrada. Ela não tinha proteção nenhuma, ou seja, ela estava condenada. Ela era julgada e aplicada ali pelos seus pecados, e daqui a pouco a pedra vinha. Jesus olha isso aqui, eles tentam pegar Jesus. Alguns mestres, alguns fariseus, dizem: Senhor, a lei de Moisés manda matar. E agora, o que você vai fazer? O texto não diz, eu nunca vi um texto que relate isso, mas talvez Jesus estava escrevendo no chão os pecados que eram relatados lá em Deuteronômio, que gerava esse julgamento. E Jesus se levanta, e observe, John Stott, em um dos seus livros sobre a paixão de Cristo, ele é um historiador, um teólogo muito renomado e famoso, ele diz o seguinte, que na época que Jesus se levantou, ele foi para a frente da mulher, que estava nua, que estava desguarnecida e sem segurança nenhuma. Ele ficou para a frente dela, fica aqui. Aquele que não tiver pecado, os santosão aí, os que já têm uma asa escondida por trás do terno e uma argola na cabeça, atira a primeira pedra. A consciência deles começou a balizar. Eita, tomou lascado. Pegaram as pedras, dos anciãos aos mais novos, começaram a jogar no chão. Jesus olha para ela assim: mulher, onde estão teus acusadores? E ela responde: Senhor, não tem nenhum. Então, vem, vai e não peques mais. Aquela mulher que estava condenada à morte, agora ela conseguiu receber vida. E vida em abundância. E qual a condição? Crer. Crer. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque a verdade dói, mas liberta. E é ela que nos condicionou a chegar até aqui. E eu te peço que essa mesma verdade continue permanecendo em nosso coração. Nem precisa ser aquilo que a gente quer ouvir, mas de fato aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Eu ministro sobre a tua casa, sobre essa igreja e sobre todos que nos ouvem agora. E a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Seja abençoado e tenha domingo cheio da presença e da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.